Obrigado, Eli. Sim. Legal. Beleza. Boa noite a todos. Boa noite não, né? Boa tarde. Estou acostumada a fazer palestra à noite, né? À tarde é bem raro acontecer. Então, boa tarde para todos vocês. É muito bom estar aqui nessa casa pela primeira vez, né? Pessoas novas que eu não conhecia ainda. Muito bom estar aqui. E que Deus, nosso Pai, ilumine a todos nós nessa tarde, para que a gente consiga absorver o máximo possível das reflexões de hoje. Eu trouxe um assunto que é profundamente humano, né? Que é esse encontro de famílias, né? Que a gente tem quando volta à carne, quando volta aqui reencarnado. E é um assunto bastante importante que a gente trabalhe bastante sobre isso, principalmente né, nós do meio espírita. Eu acho que esse tema família, ele é bem importante, ele precisa ser falado. Acredito que muitos que já estudaram bastante sobre, talvez já entendam, vão saber de tudo aquilo que eu vou falar hoje, já sabem disso, mas como no outro centro que eu fiz quinta-feira, eles falaram, a gente precisa relembrar para poder trabalhar melhor em família, né? Porque, como está no tema ali, né? Família, berço do ajuste e do acerto, e essa é a realidade, né? Nós voltamos, as nossas reencarnações, elas são feitas para que a gente volte no mesmo círculo de família, em configurações diferentes, mas sempre com o intuito de a gente tentar se entender. E olha que é difícil isso, né? É muito difícil, né? Porque a gente sabe que quem de nós que não tem um familiar difícil, uma pessoa complicada na família, aquele que a gente às vezes não tem muita empatia, não tem muita simpatia por ele, né? Mas que precisamos conviver ali diariamente e nós vamos ter que tentar nos entender de alguma forma, né? E a gente precisa, dentro da visão espírita, tentar entender por que essas relações acontecem, por que é tão difícil esse relacionamento familiar, né? Pra cá. Tava ligando, né? Pra cima é ligado, né? Ligado, né? Tá ligado, ligado. Tá, né? Agora sim. Tá. Agora foi. Pois é, eu coloquei ali, né, que nós não escolhemos a nossa família biológica por acaso. O renascimento ocorre segundo a lei de méritos. A família é um núcleo de aprendizado e reajuste e evolução. Então, a nossa família não é escolhida ao acaso, né? Como a gente às vezes imagina que, né, veio assim do nada, né? Principalmente quem não é do segmento espírita, né? Não tem essa dimensão do que é esse envolvimento em família. Mas é tudo feito, é uma programação muito grande que é feita no plano espiritual, né? Nós temos ali, como dizem, né? A gente não é jogada aqui ao léu, né? Vai, te vira, né? Não é bem assim, né? A gente tem todo feito um planejamento no plano espiritual, junto com uma equipe que faz isso, e é colocado exatamente as pessoas certas na família que a gente precisa conviver, o local certo onde a gente nasceu, onde a gente vai ter que viver. Muitas vezes nasce num lugar e vai morar em outro bem mais distante. Então, porque era mesmo para ter que morar naquele outro lugar, era lá que você ia construir a tua história e não onde nasceu. Então, nada acontece por acaso, né? Tudo tem uma razão de ser, né? Nada é coincidência, tudo é providência, né? Assim que a gente pensa, né? E é a realidade. Então, sempre, né? Sempre é feito um planejamento reencarnatório muito minucioso dentro daquilo que a gente precisa. E ali que eu coloquei ali, né, o renascimento ocorre segundo lei de méritos, né? Então, por exemplo, essa lei de méritos seria o seguinte: muitas vezes a gente já está em boas condições no lado espiritual, naquele momento do planejamento, e a gente pode dar uns palpites ali, né? A gente pode dar umas ideias, né? Talvez seria bom com esse, com aquele, eu gostaria de voltar com fulano, eu gostaria de voltar desse jeito e não daquele. A gente pode dar uns palpites, né? Mas isso depende também da situação em que a gente se encontra, né? Muitas vezes nós não temos condição nenhuma de dar nenhuma opinião, né? A gente precisa voltar e é feito o plano reencarnatório por outros seres mais evoluídos que nós, né? Mas em alguns casos a gente também dá umas ideias, né? Então é aquela história que às vezes um filho diz assim: eu não pedi para nascer.
Pediu sim, pediu muito. E a gente aceitou receber também, né? Então, isso foi tudo um planejamento, não é assim, eu não pedi para nascer, né? E a gente escuta muito, né? Os filhos falarem isso quando estão presos, mas não estão bravos com a gente, né? Que não pedi para nascer. Mas pediu sim, pediu, implorou às vezes, né? É como quando a gente fala da mediunidade, né? Que a gente dentro do meio espírita vem com a mediunidade mais ostensiva e aí alguns ficam relutando, né? Ai, eu não queria, ai, ficar vendo espírito, eu não quero isso. Você pediu para vir com a ferramenta. Na maioria das vezes a gente implorou para vir com essa ferramenta mediúnica, porque a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, né? Eu sempre brinco que o médium ostensivo ele veio com a ferramenta porque ele precisava fazer uma hora extra, né? Que só o trabalho normal dele aqui era pouco. Ele tem uma dívida muito maior do que uma pessoa que não vem com a habilidade ostensiva. Então, ele ganha a ferramenta para ele fazer hora extra, né? Vamos trabalhar um pouquinho nas tuas horas vagas para poder pagar um pouco das tuas dívidas, né? Porque a gente precisa, né? A gente tem dívidas a serem pagas e precisam ser pagas. Não adianta, não vamos escapar disso, né? Então aqui, né, as escolhas antes do renascimento, né? Espíritos com métodos podem sugerir experiências, que eu já falei. O grupo familiar é escolhido conforme as afinidades e débitos. E a vida na Terra segue um planejamento espiritual prévio, né? Então, esse grupo familiar, né? Quando a gente forma ali, é formado esse grupo familiar, a gente sempre tem ideia de que talvez, hoje eu venho com tais filhos, na outra eu vou ganhar outros filhos e assim por diante, né? Mas na maioria das vezes não é assim. Aquele núcleo de família que nós temos hoje é o mesmo núcleo de pessoas, de espíritos que já estiveram juntos em muitas e muitas existências. A gente já passou por várias vezes com eles, com os mesmos espíritos. Por que a gente tem que vir tantas vezes com os mesmos espíritos? Porque a gente não consegue resgatar os débitos ali com eles, né? A gente já se encontrou lá no início, bem no começo da caminhada, nos encontramos, ali um afeto surgiu, tudo bem, mas no meio dessa caminhada, em alguma das existências, a gente acabou errando, né? O passo ali com o outro, ou ele com a gente, por mil motivos que podem ter acontecido, né? Matou, traiu, né? Porque a gente fez muito erro no passado. Se a gente for olhar a vida pregressa, né? As nossas existências pregressas aí, a gente vai ver que nós temos muita dívida do passado. A gente errou muito já no passado. Porque se a gente não tivesse errado, né? A gente não estaria no mundo de provas e expiações hoje ainda, né? Não estaria aqui na Terra. Estaria já num mundo mais elevado. Mas como a gente ainda tem muito débito ainda para resgatar e já erramos muito no passado, a gente está tendo que voltar cada vez com aquele que a gente não se entendeu, eu volto com ele de novo até a gente conseguir se entender. Porque, como dizia Jesus, não saireis daqui enquanto não pagar centil por centil dos teus débitos, né? Terá que se entender com todos. Então, enquanto não houver esse acerto de contas com todos aqueles a quem eu fiz mal no passado ou que me fizeram, que eu consiga perdoar, né? Eu não vou conseguir, não vou sair daqui, né? Eu vou continuar voltando. Porque às vezes as pessoas dizem, será que é a minha última encarnação? Né? Dificilmente vai ser, né? Porque ainda a gente tem nossa caminhada ainda é bem longa, ainda a gente imagina que evoluiu muito, mas a gente evoluiu muito pouco ainda. A gente deveria estar bem além do que estamos agora, até pensando no planeta Terra, né? Ele está regenerando, ele já está em fase final de regeneração. E os seus habitantes estão bem atrás, né? A gente está bem para trás nessa. A gente já, como dizem os espíritos, é que nós estamos assim mais ou menos 1000 anos atrasados já, né? Que a gente deveria estar à frente na nossa evolução. Então, a nossa caminhada ainda é muito longa, ainda nós temos muita coisa para ser feita, né? Do projeto reencarnatório, né, preparado por equipes espirituais, define o lar adequado para cada espírito. Então, o lar que a gente tem hoje, a gente reclama às vezes bastante, né? Por que eu tenho que conviver com essa pessoa? Por que eu tenho que ter esses filhos que não me obedecem, que não me respeitam? Mas foi tudo programado, né? E ali ali que vem o tema, né? Berço do ajuste e do acerto. É ali, no berço familiar, é que vai ter esse ajuste e esse acerto. Vai ser difícil? Vai, a gente sabe que é bem difícil. Né? Se a gente às vezes tem convivências com familiares bastante difíceis, né? Às vezes a gente tem dificuldades com filhos, com netos, com companheiro, companheira, até com pai, mãe. A gente vê tantos conflitos familiares hoje que chegam ao extremo até, né, de matar, de judiar um do outro, né, que
que não deveria chegar a esse ponto, né? Porque aí o ódio já está totalmente instalado ali entre eles e vai ter uma longa etapa depois para poder voltar o afeto ali que foi perdido, né? Mas realmente isso existe, né? Ali reencontros com credores e devedores espirituais, né? Então hoje, assim, a gente colocando como uma exemplificação, né? Por exemplo, uma pessoa que fez matou, um espírito matou o outro ali de forma cruel e coisa e tal, e depois, numa outra existência, Deus, na sua infinita bondade, né, nos dá a oportunidade de voltarmos reencarnados com aquele que, por exemplo, eu matei a outra pessoa ali, na outra existência eu venho como mãe e dou a vida novamente para essa pessoa, né? Eu devolvo aquilo que eu tirei, porque eu atrapalhei a caminhada dela, né? Mesmo, sei lá, qualquer motivo que seja, né? Porque não existe motivo para tirar a vida de ninguém, nem a nossa, nem a dos outros, né? Mas a gente sabe que isso, em tempos antigos, se a gente olhar as histórias, né? Os livros de história, a gente vê que eram atrocidades que aconteciam, né? Era muita maldade era feita, porque a gente ainda estava muito pouco evoluído, então muita maldade aconteceu, né? Se a gente lembrar só da grande história de Jesus ali, né? A grande maldade que foi feita com ele, né? Ele sem culpa de nada, crucificado, judiado, sem ter feito nada de errado, né? E a gente sempre pensa, né? Será que a gente não estava lá? Será que eu não fui um desses que chicoteou Jesus, né? A gente não lembra, a gente não sabe. Mas a gente pode ter sido um daqueles que estava lá achando muito bom o que eles estavam fazendo com ele, né? Então a gente já fez muita coisa errada. Por mais que hoje a gente diga assim, mas eu sou tão bonzinho hoje, né? Poxa vida, como assim? Né? Mas com certeza as nossas histórias ali do passado são pesadas ainda. E aí por isso que hoje a gente tem pessoas às vezes que têm vidas tão difíceis, né? Caminhadas hoje encarnadas tão difíceis, e, nossa, eu só passo por problemas, a minha vida é tão triste, é tudo tão difícil para mim. Se a gente tiver esse entendimento que a doutrina espírita traz para a gente vai ter um pouquinho de consolo, né? Porque a doutrina espírita é consoladora, né? Ela vai nos consolar para nos colocar não como vítimas, né? Não sou uma vítima dessa situação. Eu estou pagando pelos meus débitos. É aquela lei, né? A lei divina, ação e reação, né? Causa e efeito. Tudo tem consequência. Por isso que a gente hoje, né, com o conhecimento que nós já adquirimos, a gente tem que trabalhar para domar as nossas más tendências. Está lá no Evangelho, né? E nós temos que tentar errar cada vez menos, porque cada erro cometido é mais uma dívidazinha lá para a nossa lista, né? Que a nossa lista é enorme, né? Deus é tão bonzinho que Ele nos dá a oportunidade de a gente voltar várias e várias encarnações e dar, assim, suaves prestações para a gente pagar as nossas dívidas, né? Ele não dá tudo de uma vez. Se desse todas para a gente pagar uma vez, chegava aqui e desintegrava, né? Porque a gente não ia dar conta, não ia dar conta. Então ele vai lá e dá, ó, hoje você vem com 5 pontos lá para resgatar, vê se você consegue, tá tudo bem. E aí a gente vem para cá, daí a gente não consegue os 5 e arruma mais 5. Aí a gente volta com 10 para lá. Geralmente é assim, né? Então a gente tem que conseguir trabalhar para conseguir pagar ali, né? Venho com esses 5 pontos, vou tentar fazer esses 5 pontos. E não adquirir mais, né? Tentar trabalhar também porque a gente imagina assim, que né, se fala muito, né? Ah, eu estou vindo encarnado para pagar dívidas. Mas a gente sabe que não é só isso, né? A reencarnação não é só isso. E alguns ainda dizem, não sei o que eu vim fazer nesse mundo. Meu Deus, nós temos tanta coisa para fazer nesse mundo. A gente vem com tantas missões, pequenas missões a cumprir aqui, né? Se a gente pensar que hoje a gente está liquidando dívidas do passado, a gente já está plantando o que nós vamos colher na próxima, e a gente está lá com as pequenas missões, né? Porque quando nós voltamos, por exemplo, na questão família, hoje eu recebo, no meu caso, né, recebi 3 filhos. Esses 3 filhos, eles não foram por acaso colocados comigo. Claro que provavelmente alguns deles, ou todos os 3, tenham débitos do passado, alguma coisa que a gente tinha que trabalhar juntos. Mas uma das grandes coisas que os pais têm para fazer, as pequenas missões, né, é trazer aqueles filhos para o caminho certo. Porque quando eles são, a gente vai entrar ainda ali na parte da infância, né? Já estou me adiantando aqui.
Mas vamos voltar aqui a famílias do passado, estruturas baseadas em interesses sociais e materiais, né? Esse aqui é aquelas famílias, né? Voltando às famílias de tempos idos, tempos ali da nossa avó, bisavó, né? Mais antigos, que hoje já foi mudando, a gente vai evoluindo e vai mudando as coisas. Mas nessas épocas em que as famílias eram formadas por interesses sociais, né? Por dinheiro, vai juntar duas famílias que têm posses, que daí vai para poder fazer negócios e tudo mais. Imagina como era complicado tudo isso, né? A hipocrisia que era mantida pela aparência, né? A família perfeita ali, mas por trás disso tudo era maridos, né, saindo com outras mulheres, eram as mulheres ali submissas, não podendo falar nada, a mulher não tinha direito a nada, não tinha direito à voz, né? Então era uma situação muito difícil, né? Então a instituição familiar ali, ela se fragilizou muito. Era só uma coisa assim de aparências, né? Nas aparências eram todas famílias corretas, todo mundo certinho, bonitinho, né? Mas olhando o fundo disso, as coisas eram bem complicadas. E o que acontecia ali? A falta de conhecimento, essa falta de evolução da nossa parte, né? Porque a gente não sabe se viveu nessa época também. Acontecia o quê? Com essa fragilidade que a gente tinha até no lado espiritual, não tínhamos essa noção de quanto a gente estava se comprometendo vivendo desse jeito, né? Com essa hipocrisia, com essa se enganando, né? Um enganando ao outro. Então esse não é o caminho também, né? Mas graças a Deus a gente vai caminhando e vai evoluindo, e a evolução espiritual também acontece, cada um, e a gente hoje já tem o entendimento de que viver em família não é isso ali, né? Viver em família não é se manter em aparências, em hipocrisia, em o homem que mandava, né? O patriarcado era rígido e a mulher era submissa, né? Hoje não, hoje a gente se vê como iguais, né? Homem e mulher são iguais. Nós temos os mesmos direitos, as mesmas falas, né? E isso é muito bom, né? E aqui, então, que eu ia entrar na parte da infância, né? A importância da infância nessa nossa trajetória de espíritos, né? A fase da infância é a fase da criação do vínculo afetivo. Tendências inferiores ainda adormecidas, o caráter pode ser moldado, responsabilidade essencial dos pais e responsáveis. Então, ali que entra, né, a nossa responsabilidade como pais, né? Temos os nossos filhos pequenininhos, já trabalhar com eles desde a infância, da primeira infância, né? Que é onde eles ainda estão, o vínculo afetivo ainda está sendo feito ali, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, uma das situações, claro que a gente não generaliza nada dentro da doutrina espírita, né? Mas um caso podemos dizer que muitos casos seria isso, a explicação espiritual, por exemplo, de uma criança, uma mãe, quando ela dá à luz e ela tem aquela depressão pós-parto, né? Isso acontece bastante. Essa depressão pós-parto a gente poderia explicar dentro da visão espírita como ali um espírito, um inimigo do passado que ela recebe, a energia dos dois, né, são diferentes, estão em frequências diferentes por causa do ódio do passado, e quando ela vê aquele filho no colo, ela olha para ele e ela não consegue visualizar esse bebê que ela deveria amar, que é o filho de hoje, que ela ama, mas ela vê ali o inimigo do passado ali. É aquela história das personas, né? Cada vivência nossa é uma persona, uma personalidade que nós vivemos. E muitas vezes, até no decorrer do dia, se a gente se observar, a gente vai ver que a gente alterna personalidades. A gente às vezes está de um jeito, daqui a pouco muda, conforme o que está acontecendo, você muda completamente, e depois até quando você respira ao fundo, você não parecia que era eu. A minha atitude ali naquela hora parecia que não era eu, né? Quantas pessoas já não disseram isso, né? E esse não era eu realmente, não era o eu hoje. Era a tua personalidade do passado que veio à frente naquela hora. Então, às vezes ali essas brigas em família, por exemplo, quando a gente está lá numa discussão muito ferrenha com o filho, com o marido, com a esposa ali, os dois se amam hoje, né? Tem amor, tem afeto ali, né? Constituído. Mas na hora ali da briga feia ali, uma briga muito grande ali, os dois ali querendo um matar o outro ali, vontade de pular no pescoço do outro, né? E naquela hora, aquele ódio muito grande que vem à tona ali na hora da briga ali, baixamos o nosso padrão vibracional completamente, né? Quando a gente briga, né? A gente sai fora dessa altura, né? Baixou o teu padrão vibracional, o que acontece? Automaticamente a personalidade lá que
que odiava o outro, ali vem à tona, né? Vem à frente. E ele vindo à frente, o que está ali? Naquela hora da briga ali, eles não estão mais se vendo como os de hoje, as personalidades presentes. Eles estão se vendo como aqueles dois que se degladiaram na vida passada. Aquele, um olha para o outro e diz, não, esse aí foi aquele que me matou no passado. A gente não lembra, né? Na hora não vem a lembrança exatamente do que aconteceu. Mas, com certeza, ali os sentimentos vêm. Porque o que a gente tem que também ter sempre em mente, né? A gente tem todas as vivências passadas, a gente não lembra o que fez, quem foi, nada disso. Mas todos os sentimentos daquelas vivências, os ódios, as mágoas, os rancores, sentimentos bons também, né? De amor, de afeto, de compreensão, de empatia, tudo isso está comigo. Né? Nós somos hoje, a vivência presente está à frente, mas eu estou com todo o meu histórico está comigo. Então esse histórico todo, tem momentos que vai vir para fora, vai vir à tona um pouquinho do passado da gente, né? Só que a gente não lembra, né? Não lembra o que aconteceu, não lembra o que fez, mas sabe que esse sentimento, aquela história que a gente diz, esse sentimento não é meu. Eu não sinto esse ódio todo. Como é que naquela hora eu senti tanto ódio dele se eu amo essa pessoa? Que naquela hora realmente veio um momento que não foi bom do passado daquelas pessoas, né? E a mesma coisa acontece numa depressão pós-parto, né? Ela olha ali para aquele bebê e ela vê um inimigo dela do passado e não mais aquele amor dela de hoje, aquela criança que ela deveria amar. Ainda bem que isso é momentâneo, dura uns dias, às vezes, depois ela vai, porque o que acontece? É a fase da criação do vínculo afetivo, né? Deus também, né? Ele é maravilhoso, né? Ele foi muito bem pensado, tudo que acontece na nossa existência, né? Porque um bebê, por exemplo, se você imaginar, né? Você recebe um bebê ali, recém-nascido, ele está totalmente à mercê de você, ele não sabe fazer nada, né? Ele precisa depender de você para comer, para tomar banho, para tudo, senão ele vai definhar. Então ali é um momento propício para esse vínculo afetivo que foi cortado em algum momento ser refeito, porque não tem, é muito difícil, né? A gente vê uma mãe ou uma avó que tenha que cuidar desse bebê, não criar um vínculo ali por essa criança ser tão sensível ali, tá tão à mercê ali que você tem que cuidar, você tem que amamentar, tem que fazer tudo. O vínculo vai se fazer. É raros os casos em que daí é talvez um ódio muito grande do passado que a mãe e o filho ali, aquela criança, a mãe não, o coraçãozinho dela não mexe em estar cuidando daquele bebê, né? Então, foi sábio, né, essa parte que Deus nos fez, que para que a gente tenha assim essa parte da infância, né, mais ou menos longa, né, até uns 7 anos, mais ou menos, que é a fase maior da infância menor, em que a gente fica totalmente à mercê, né, de pai e mãe, de avó, de quem vai cuidar dele, né? E ali é o que a gente consegue trabalhar também para que esses vínculos afetivos se fortaleçam cada vez mais e para que a gente consiga também ensinar algumas coisas, vícios, né? Às vezes porque a gente volta com os vícios do passado também. A gente não lembra do que aconteceu, mas volta com tendências viciosas. E às vezes tendências bem ruins. E se a gente tem um pouquinho de entendimento, vai ter um filho pequeno, tu começa a observar as atitudes daquela criança, tu já consegue às vezes até pensar assim, ele tem uma tendênciazinha ali para, né, toda hora pega um fósforo, quer botar fogo em tudo, ó, foi incendiário na outra existência, vamos ter que dar uma cuidado com isso, vamos trabalhar isso aí, né? E aí já começar a trabalhar para mostrar para ele, olha, isso é perigoso, essas coisas, tu pode se machucar, a gente não deve queimar as coisas, começar já a trabalhar para que ele mude esse trajeto dele, né? Então, a responsabilidade dos pais é muito grande na reencarnação de um espírito, né? Eles recebem ali não diria um fardo, né? Mas é um trabalho pesado ali para quando a gente quer receber o espírito como filho, né? É um trabalho bem grande para fazer, né? O caráter também é moldado, pode moldar esse caráter, porque às vezes a gente pode receber um espírito que foi tremendamente errado em outras existências, né? De conduta, de caráter, de tudo. Mas a gente pode moldar isso, porque a convivência ali com uma família correta, que mostra para ele o caminho certo e tudo, ele vai conseguir também seguir esse caminho depois, porque vai seguir os exemplos, né? Jesus era só exemplos, né, para nós. E a gente
alguns exemplos dele a gente segue, né? Não todos, mas a gente segue. Aí o despertar das tendências, né? À medida que cresce, né? Vai crescendo, virtudes e imperfeições aparecem, né? Quando eles vão passando dos 7 anos ali, a gente já vai vendo, já vai tendo ideia de virtudes que eles possam ter, de imperfeições. Se a gente for pai observador, a gente vai conseguir perceber bem claramente algumas coisas que eles trazem de outras existências, né? Aí os conflitos familiares são comuns entre espíritos com débitos antigos, brigas, impaciência, mágoas e dificuldades de convivência, né? Porque daí vão começando a crescer, vão entrando naquela pré-adolescência ali, né? Aborrecência, né, que a gente chama, né? Porque quem já passou por isso com filhos nessa idade sabe o que eu estou falando, né? É bem difícil lidar com eles nessa fase. Eles estão numa transição muito grande, não têm paciência, eles acham que sabem tudo e a gente tem e os débitos ainda do passado, né? Então as coisas ficam bem difíceis de lidar, né? Na adolescência aqui, que é a fase do ressurgimento das tendências adormecidas, né? Por isso que a adolescência é tão difícil. Quando eles entram na adolescência, eles próprios têm conflitos, porque daí ali eles já estão começando a vir à tona, né? Um pouco dos vícios do passado, de outras vidas, dos sentimentos, e aí eles não sabem lidar com isso, porque eles ainda estão numa fase que eles não sabem se são crianças ou se são adultos. Eles estão no meio termo ainda, né? Então, fica muito difícil para eles. O impulso hormonal também, né, que vai mudando tudo, né? Memórias inconscientes, porque vem muita coisa que eles não sabem lidar, alguns até a mediunidade começa a aflorar mais na adolescência, daí começa a ver coisas e não sabe como é que eu vou lidar com isso, aí já acha que não está funcionando bem, agora então que a gente tem tantas síndromes, né, aí já, não, esse é, né, já diagnosticam com algum tipo de síndrome, alguma coisa, e às vezes não é nada disso, né, às vezes é só essa transição de criança para adulto ali, que é muito complicada para todos nós, que até nós todos passamos por isso também, né? Aí vai as mudanças de humor, rebeldia, necessidade de autoafirmação, né? Aí começam a ficar mais rebeldes, não querem obedecer. E é um grande desafio para os pais e os educadores, né? Trabalhar com esses espíritos nessa fase aí. Mas nós temos que ter bastante paciência e tentar entender, né? Então, aqui as personalidades vividas, né? Cada encarnação traz uma nova persona. Muitas dívidas são reencontradas no lar, né? Então, muitas das dívidas do passado a gente encontra ali no nosso meio familiar mesmo, naquele primeiro núcleo que é lá com o pai e a mãe, quando a gente nasce, né? Junto pai, mãe, irmãos. Ali é todo um trabalho que tem que ser feito. Depois, a segunda família que a gente adquire com companheiro, companheira, filhos e vai formando novo núcleo familiar também. Então, tudo tem uma razão de ser. Ali, aquela pessoa que eu encontrei lá, que a gente, quando Deus coloca alguém na nossa vida que é para. Não, aquele está programado, né? Que para você casar com ele ou com ela. Aquele encontro ali é um encontro, no primeiro momento tem que ser, senão a gente não se reuniria com o inimigo do passado, né? Ali naquele momento a gente vê um príncipe, uma princesa, né? Vem todo aquele sentimento bonito, porque precisa, né? Fazer um véuzinho para a gente não ver tudo, né? Porque senão, se a gente tivesse todo o sentimento ali, né? Que é um inimigo do passado que nós vamos ter que se reunir ali para ficar casado por anos e anos, a gente não se juntaria, né? Mas aquele primeiro momento é o príncipe e a princesa, e depois o tempo vai passando, aí a gente vai morando junto, vai vendo ali como é difícil a convivência, né? E aí vê que o outro acorda de cara amassada, né? Ele não era mais tão arrumadinho como eu via quando vinha me visitar, né? Eu também já não tô, né? Daí não se cuida tanto. E aí a gente vai olhando um para o outro e vai vendo que não era aquele conto de fadas, né? O dia a dia é difícil, é complicado. Mas o que a gente tem que entender? Que a gente não pode também ficar exigindo muito do outro, né? Exigir do outro uma perfeição que eu não tenho. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não posso dar. Só que hoje a gente vê, o que a gente vê hoje nos casamentos, né, no pessoal mais jovem, qualquer coisinha é motivo para separar. Eles não têm mais paciência para lidar com as imperfeições do outro, né? Apertou a pasta de dente no lugar errado, já é motivo para pegar minhas malas e vou embora. Jogou a toalha em cima da cama molhada, pronto, já é briga feia. Né? Então não tem aquela paciência de lidar com o outro, de pensar, poxa,
Ele tem as imperfeições dele, eu tenho as minhas, vamos tentar se entender, vamos tentar fazer a coisa funcionar. Né? Às vezes existem filhos no meio disso que sofrem com essa separação dos pais, mas a grande maioria, hoje, sem paciência nenhuma para conviver em família, né? E a gente sabe que precisa, né? Que a gente precisa exercitar a paciência. Às vezes a gente vê um companheiro, uma companheira difícil como um fardo, né? Como, por que comigo, né? A gente devia mudar essa pergunta para que comigo? Né? Para que isso serve agora? Porque muitas vezes aquele familiar difícil que a gente tem ali, que conviver ali, né? Um irmão difícil, um primo que tem que morar com a gente, alguma coisa assim, tentar entender ali que as dificuldades que ele está me fazendo passar talvez seja um momento de aprendizado, né? Um momento de eu trabalhar a minha evolução espiritual. Porque o que a gente vai ter que trabalhar nesse momento? A paciência, a resignação, o amor ao próximo, a empatia, todas virtudes muito importantes para a gente. E que a gente talvez não, se tivesse tudo maravilhoso, né? Só pessoas amorosas, gente boa do meu lado, eu não ia precisar trabalhar isso tudo, né? Ia ser muito fácil. Né? É muito fácil conviver com pessoas que a gente ama, que são com uma energia boa, que, né? Pessoal, assim, que no nosso caso, assim, gente que também é espírita, que a gente tem o que conversar, eles entendem a gente, seria maravilhoso. Só que a gente não iria aprender muita coisa, não ia evoluir muito dessa forma, né? É como quando se a gente viver como alguns monges, vivem enclausurados, só rezando, aquelas freiras que vivem nos mosteiros lá, fechadas lá dentro, só rezando, rezando, sem ver ninguém. Elas estão se privando do trabalho de se colocar à prova, porque a gente está sendo colocado à prova o tempo todo, né? Deus nos deu as lições através de Jesus, todos os ensinamentos que a gente recebeu, trouxe aí grandes nomes para a gente, Chico Xavier, tanta gente boa para trazer bastante coisa para a gente, tantos espíritos de luz, mas ele deu o ensinamento, mas ele também bota a gente para a prova. Vamos ver se ele aprendeu. Que é muito fácil a gente dizer, não, eu sou espírita, eu vou toda semana no centro, eu sei o evangelho inteiro, já estudei o evangelho várias vezes, o livro dos espíritos, sei tudo. Todo o Pentateuco de Kardec eu conheço, li todos. E aí no teu dia a dia você não coloca nada daquilo que está ali em prática. Não adianta nada. Né? Não adianta dizer que eu li não sei quantos livros por ano. Ler é muito fácil. É aquela história que tem uma amiga minha que sempre fala assim, se dizer espírita é muito fácil. Agora, ser um espírita, aí é outra coisa. É bem mais difícil. Então é muito fácil a gente, né, dizer que é espírita e ler um monte de livros e tudo mais. Agora, no dia a dia, a gente está sendo colocado em prova o tempo todo, né, para ver, será que aprendeu? Será que vai dar conta? Né? E às vezes as nossas provas são bem pesadas, são bem difíceis, mas a gente consegue, né? E aqui também coloquei, né? O perdão nem sempre é fácil, mas é essencial. Né? O perdão, ele é o que nos traz a leveza da nossa caminhada aqui na Terra. Quanto mais a gente conseguir trabalhar o perdão e a aceitação também, né, daquilo que a gente tem que vivenciar, porque às vezes a gente fica relutando e não querendo aceitar aquilo que a gente tem que viver, né? Mas quando a gente tem aceitação e sabe trabalhar o perdão, a nossa caminhada aqui na carne ela é muito mais leve, muito mais suave, porque aí a gente não sofre tanto, né? Já entendendo, né, que a gente não é vítima de nada, a gente já tira 50% do nosso sofrimento, né? Que daí eu não me coloco com, meu Deus, por que comigo? Eu sou um coitadinho, eu sou tão bonzinho, eu não merecia isso. Né? Imagina uma pessoa que pensa assim, ela sofre horrores, né? Porque ela não se acha merecedora de estar passando por tamanho sofrimento. Agora, a gente, quando tem o conhecimento espírita, que daí entende que a gente não é vítima, que tudo tem a ver com as nossas vivências passadas, a gente fez coisa errada e agora nós vamos ter que pagar, porque é aquela história, né? Eu não vou pagar, até a gente quer às vezes, né? Que um filho não sofra, né? Deixa eu sofrer por ele, para ele não sofrer. Mas nem nas leis humanas isso é possível, que se um filho teu aprontou, quem vai para a cadeia é ele, não tem como você dizer, leva eu no lugar dele, pelo amor de Deus, não prende ele, prende eu, não tem como, né? Porque eles não aceitam. E nas leis divinas, então, né? Nem pensar. Então, cada débito
que você faz é teu. E você vai ter que arrumar a bagunça que você fez. Isso é a lei divina. E essa lei divina nunca vai mudar, ela é imutável. E ela sempre vai se fazer com cada um de nós. Não tem como a gente escapar disso. Então a gente tem que pensar bem no que a gente está fazendo, né? E a reencarnação conjunta viabiliza esse reajuste, né? Com certeza. E o propósito espiritual da família, né? Local de perdão, compreensão e amor. Reencontros de espíritos com laços e conflitos antigos. Reparação de erros do passado. E como dizia Jesus, não saireis enquanto não pagar o último centil, né? Então, o propósito mesmo de família, né? O maior propósito é esse, né? É o local do perdão, da compreensão e principalmente do amor, né? Porque tudo que é feito com amor, é aquela frasezinha bonitinha, né? Sempre aumenta o seu valor, né? E é isso, né? Sempre, sempre. Tudo que a gente fizer, nem que seja uma coisa mínima que eu faça, né? Eu vou lá no centro, lá não me deram nada para fazer, lá eu queria ser um tarefeiro, lá disseram, me deram uma vassoura, disse que era para que estava precisando de alguém para faxina. Vou lá, eu vou ser a melhor, eu vou fazer a faxina bem caprichada, com muito amor, porque é isso que eu tenho para hoje. Né? Então, tudo que a gente fizer, fazer com amor, mesmo que seja algo pequeno, mas que a gente sempre tenha essa premissa de colocar o amor em primeiro lugar, porque se eu tenho amor, eu vou praticar caridade, eu vou praticar o perdão, o amor sempre nos impulsiona as outras coisas boas da vida, né? E além de tudo isso, ainda quando a gente faz as coisas com amor, a gente aumenta o nosso padrão vibracional, né? A gente fica com o padrão aqui em cima, né? E aí fica mais fácil mais difícil de a gente ser atacado por espíritos inferiores e tudo mais, né? Os tais obsessores que a gente tem tanto medo, né? Então ali, acho que eu tenho mais uma aqui. Aqui eu coloquei, né, um exemplo de reparação, né? Quando a gente faz ali, quem prejudicou alguém no passado pode renascer como pai, mãe, filho, irmão. O amor renova, repara e cura. O ontem doloroso pode se transformar no hoje harmonioso. A família é o local mais desafiador e o mais sagrado também. E é mesmo, né? A gente vê que a relação em família é a mais desafiadora, às vezes é bem difícil, né? Mas também é o lugar mais sagrado, que é onde a gente começa a nossa caminhada e onde a gente vai. É aquele nosso porto seguro, né? Quando está com algum problema, alguma coisa, é para casa que eu vou, né? Eu vou lá chorar no ombro daquele que está comigo, no companheiro, companheira, ou do filho, do pai, da mãe. Né? Esse é o nosso refúgio, né? Então, com certeza é o lugar mais sagrado, né? E é nela que nós somos convidados a servir, amar, perdoar, evoluir. Cada lar é uma oficina de almas. Então, é isso que cada lar, né, deveria todos os lares serem isso, né? Infelizmente a gente não vê isso, às vezes vê lares muito desestruturados, né? Famílias que não conseguem se entender e não têm esse entendimento de que um precisa dar o passo. O orgulho ainda é muito grande, a gente ainda tem que trabalhar bastante o orgulho, a vaidade, que às vezes por orgulho você não vai atrás, não vai tentar fazer as pazes, né? Deu ali uma discussão, às vezes até a gente sempre culpa o outro, né? Não, mas ele começou a gritar comigo, por isso que nós discutimos. Se você depois parar bem calmamente, fazer uma retrospectiva daquele momento, às vezes você vai ver que lá, antes dele gritar com você, você falou alguma coisa que deixou ele bem bravo e daí ele gritou. Então foi você que começou. Né? A briga só acontece com dois, né? Nunca um só. Então, mas a gente sempre culpa o outro. É muito mais fácil, né, a gente culpar o outro. Estava até falando no centro que eu trabalho, que às vezes a gente vê nos centros espíritas não vem tanta gente, né? É menos gente do que tu vê dentro de uma igreja, nos outros segmentos religiosos, né? É sempre igrejas cheias e tudo, e no centro espírita assim vem menos, né? Não é tão cheio assim. Aí, claro, né? Se a gente for pensar logicamente, a pessoa vem procurando, né? Pela primeira vez, chega aqui, aí você diz assim, pois é, todas as coisas que você vive hoje, seus problemas, você foi o culpado. Você está hoje pagando por erros do passado, você é o culpado, não é o outro. Você não é vítima. E aí a gente vai falando tudo. Também não adianta só pedir perdão a Deus que não vai pagar teus pecados. Tu vai ter que fazer um trabalho bem grande ainda para ressarcir tudo isso. Aí vão no outro segmento religioso, aí eles dizem assim, pois é, a culpa é do demônio, tu não tem culpa de nada. Né?
culpa é do outro, tu foi tentado e reza 3 Pai Nosso e teus pecados estarão todos perdoados. Não é bem mais fácil? Então é claro que com essa facilidade toda, a maior parte das pessoas vai para onde a gente procura o que é mais fácil, né? Então chega na doutrina espírita e ele coloca todas essas tarefinhas para você fazer, dizendo que você é culpado do que você está passando. A gente sempre quer botar culpa no outro, né? Sempre o outro que é o culpado. Não, não dá, não dá. E a gente vive muito aquela, como eu vi numa palestra do Haroldo Dutra, que ele falou, a gente vive muito o Djavan, né? Vem me fazer feliz porque eu te amo. A gente não pense que eu vou te fazer feliz porque eu te amo, né? Vem me fazer feliz porque eu te amo. A letra da música dele, né? Então a gente está muito Djavan, né? A gente tem que começar a pensar de outra forma, né? Pensar que se eu sou feliz, com certeza eu vou conseguir fazer as outras pessoas felizes também. Se eu estou bem, aquela história de estar bem espiritualmente, quando a gente está bem espiritualmente, tudo funciona, todo o resto na nossa vida vai. Parte financeira, parte de trabalho, tudo flui, porque a gente está bem espiritualmente. Então, tu não está vendo tudo com negatividade, tu não está vendo tudo com um olhar negativo. Então, as coisas fluem. Então, quando você está aberto, você ama as pessoas à sua volta, você vai conseguir fazer as pessoas à sua volta felizes também. Né? E cada um tentando fazer o outro feliz ali, a gente tem que buscar ser feliz para poder, porque a gente só, é aquela história que a gente estava falando antes, eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho. Então, se eu sou feliz, se eu amo, eu consigo dar amor para os outros, né? E para finalizar, eu vou contar uma historinha lá do outro centro que eu trabalhei antes desse que eu estou agora. Tinha uma tarefeira que a gente fazia conversas fraternas, né? Atendimento fraterno. Assim, a pessoa estava muito mal, vinha lá conversar, daí ia numa salinha com a tarefeira e ela foi com uma moça para conversar, uma senhora. E a senhora, daí depois ela veio contar para nós, né? Sem falar o nome da pessoa, mas veio contar o relato da história daí a gente ficou assim, né? Se tornou uma piada até, mas é uma piada construtiva. Ela disse que foi conversar com a pessoa e a pessoa reclamou assim para ela, disse, poxa vida, estou casada há tanto tempo, meu marido já faz uns 6 meses que ele nem me procura mais, não quer saber de mim, eu acho que ele não gosta mais de mim. Ela estava bem desacorçoada, assim. Daí essa tarefeira disse para nós assim, pois é, daí ela daquele jeito, eu falei para ela assim, olha, eu acho que você tem que fazer o seguinte, pula nele. Aí nós ficamos horrorizadas. Meu Deus, o centro espírita foi falar uma coisa dessa. O que ela vai pensar na gente aqui da casa, não sei o quê. Ela disse, não, pensa bem. Eu falei no sentido de que ela tem que tomar iniciativa, talvez. Talvez ali tá 2 orgulhosos ali, né, que não estão, um não vai, o outro também não vai, e os 2 não se entendem. Talvez se ela for chegar nele lá, dar um carinho, uma atenção, ele vai retribuir. Porque às vezes a gente está ali querendo que o outro faça as coisas para a gente, mas a gente não faz também de volta. Então não adianta ficar esperando um carinho, uma atenção, se eu não estou dando isso também. Então talvez vai dar distanciamento entre eles ali por causa disso. E às vezes a gente sabe que na maioria principalmente dos laços de casamento, né? Mais ou menos 90% dos casamentos são inimigos do passado. Né? Não são amores já, aquela alma gêmea que a gente idealiza, né? Alma gêmeas é assim, 10% assim, dos casamentos, né? Por isso que a gente vê que os casais brigam tanto, né? E dá para entender, né? Então, ali o trabalho entre aqueles 2 ali é muito grande para poder se entender. E às vezes dura anos e anos e não conseguem. Às vezes tem que parar no meio e dizer, não, chega, vamos tu para lá, eu para cá, na próxima a gente volta a se falar, porque não está dando mais. Né? É melhor, às vezes, antes que chegue a um ponto de ódio, né, que separe mesmo, mas às vezes a gente tem que parar o trabalho no meio mesmo, mas quanto mais a gente conseguir ali trabalhar para que realmente esse afeto, esse carinho aconteça, vai ajudar não só o casal, mas vai ajudar todos os outros que vão vir depois, né? Filhos, netos, tudo. Isso influencia todo aquele conjunto familiar. E a gente vai estar resgatando essa dívida que tinha ficado, esse afeto que foi perdido lá
séculos atrás em outras encarnações. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje como mensagem é: amem a sua família, cuidem bastante, tenham bastante, valorizem o conceito familiar, a vida em família, né? Que a gente consiga trabalhar, né? Como ali, ó, amar a família é amar o compromisso que assumimos com Deus, porque a gente assumiu um compromisso. Quando recebemos os filhos, a gente disse: não, eu aceito vir, eu aceito receber eles podem vir comigo, né? Aceito o companheiro que vai vir, a companheira, né? Então, que a gente assuma esse compromisso que foi assumido com Deus, que a gente chegando aqui, a gente não se perca, né? E que possamos fortalecer nossos lares sempre com paciência, com paz e principalmente com amor. A gente olhar para o outro, às vezes a gente olha para outra pessoa ali, só olha os defeitos, né? Porque tá lá todo dia, só vê defeito, né? Mas às vezes se a gente olhar de um outro ângulo, assim, para um outro ladinho, assim, a gente vai achar coisa boa, porque todo mundo tem uma coisinha boa também, né? E às vezes se a gente começar a não dar tanta ênfase para o lado ruim daquela pessoa, mas e começar a dar mais ênfase para o lado bom que ela tem, a gente vai viver mais tranquilo, não vai viver tão bravo sempre, né? Porque daí a gente vai olhar mais para o lado bom que ela tem. Não, ele briga muito, mas pô, é um bom pai, trabalhador, é um neto. Pronto, já estou olhando para o lado bom que ele tem, né? Então não estou olhando só para o lado ruim. Então aí já fica mais leve. Então acho que acredito que isso pode ajudar bastante na nossa caminhada evolutiva e para que a gente consiga realmente ressarcir um pouquinho dos débitos que a gente teve do passado, né? Agradeço a todos pela paciência de me ouvirem, que nós tenhamos um fim de semana aí muito abençoado aí com esse sol lindo hoje.